A Secretaria Especial de Cultura, o Instituto Brasileiro de Museus, o Museu Imperial e a Unipar apresentam O Olhar Germânico na Gênese do Brasil, Coleção Gaia, Museu Imperial, em exibição de 22 de maio a 7 de agosto de 2022 no Museu Imperial. As relações com os países de língua alemã antecedem não somente a existência do Brasil independente, como também da Alemanha, Áustria e Suíça como Estados-nações modernos. Embora existissem contatos esparsos desde os primórdios da colonização europeia, foi no século XIX que os dois universos culturais se aproximaram de vez. Com a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte, a ordem política internacional começou a ser redesenhada no Congresso de Viena, realizada em 1814 e 1815. Ali foram plantadas as sementes que levaram o Império Austríaco e o Império Português, este último então sediado no Rio de Janeiro, a firmarem uma aliança estratégica simbolizada pelo casamento, em 1817, do príncipe Dom Pedro de Alcântara com a arquiduquesa Leopoldina, filha do imperador austríaco Francisco I. A comitiva que acompanhou a futura imperatriz em sua vinda para o Brasil incluiu os naturalistas Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, incumbidos pela Academia de Ciência da Baviera de realizarem longa viagem de pesquisa pelo país. Avolumaram-se a partir então as trocas efetivas. Ainda sobre o reinado de Dom João VI foi autorizada a colonização de Nova Friburgo por famílias suíças e em seguida alemãs. Em 1824 formou-se a primeira colônia no Rio Grande do Sul. A partir de 1837 deu-se início ao assentamento de imigrantes alemães na região onde viria a ser fundada, em 1843, a cidade de Petrópolis. Ao longo do século seguinte, estima-se que tenham chegado ao Brasil cerca de 250 mil falantes da língua alemã e suas variantes. Dentre os diversos aportes germânicos à formação do Brasil estão, naturalmente, as contribuições culturais, não menos no âmbito da cultura visual. Passaram pelo país ao longo do século XIX importantes artistas da língua alemã, pintores paisagistas como Thomas Ender, Johann Moritz Hugendas e Friedrich Hagendorn, retratistas célebres como Ferdinand Petrich e Ferdinand Humhois, e litógrafos editores como Henrique Flayus e Georg Lotzinger, fotógrafos como Albert Rich e Albert Hemschel e Rivian Henry Klum. Alguns permaneceram no país por longos anos, como Augusto Miller, Ernest Pfaff e Georg Ring, ajudando a construir um meio artístico local. Outros promoveram intenso intercâmbio com seus países de origem, levando registros do Brasil mundo afora. As trocas artísticas entre a cultura brasileira e os países de língua alemã foram de imensa importância na constituição das respectivas nações e nacionalidades, ainda mais por ocorrerem em época formativa para ambos os lados. Ao plasmar a representação da flora, da fauna e da gente brasileira, artistas de origem germânica contribuíram para criar um imaginário poderoso da natureza tropical. Possibilitaram também que habitantes do Brasil se vissem espelhados no repertório imagético do mundo moderno. Até então, em expansão vertiginosa, os ecos deste diálogo atravessam o tempo e chegam até nós, filtrados por gerações de artistas e amadores, acervos e instituições. Os olhares dos colecionadores Maria Cecília e Paulo Gaia, também descendentes de alemães, souberam enxergar no exotismo de visões passadas a semente do que nos é hoje familiar. Rio de Janeiro à vista. Há muito que a paisagem carioca deslumbra os viajantes vindos de outros mares. Como capital do Brasil colônia, após 1763, o Rio de Janeiro era porto de entrada para a maioria dos estrangeiros que chegavam ao país. Porém, durante quase todo o período colonial, a imagem da cidade permaneceu pouco conhecida fora do domínio português. Com a abertura do Brasil para o comércio com outras nações, após 1808, seguida pela independência em 1822, imagens do Rio passaram a circular com maior desenvoltura, graças não somente à pintura de paisagens,
mas sobretudo a produção de estampas e gravuras por meio da litografia. Os principais marcos da cidade, como Pão de Açúcar, o Corcovado, a Igreja da Glória e o Morro do Castelo, ficaram conhecidos nos 4 cantos da terra. A internacionalização trouxe trocas comerciais, missões diplomáticas e expedições científicas. Juntamente a elas, vieram numerosos artistas atraídos pela promessa do novo país e sua natureza deslumbrante. Muitos eram oriundos de países de língua alemã. Sua contribuição à formação de uma iconografia do Rio de Janeiro é evidenciada pelas obras expostas nesta sala. O século XIX foi um período de expansão e crescimento da cidade, o qual rompeu os limites do seu centro antigo para abarcar novos bairros e arrabaldes. O olhar dos artistas acompanhou esse processo, revelando um misto de encantamento ante a beleza natural e fascínio pelos costumes de uma sociedade em pleno processo de formação. A onipresença da escravidão não escapou à atenção dos pintores, como uma sombra na paisagem ensolarada. Imaginar o Brasil. Ao contrário do que preconizou durante muito tempo a historiografia nacionalista, nenhuma nação é dada por natureza ou determinada pela composição étnica de seu povo. As nações são comunidades imaginadas e toda nacionalidade é fundada em premissas que incluem uns e excluem outros, a partir de critérios discutíveis. Essa verdade se evidencia nas representações do Brasil geradas por artistas e escritores germânicos no século XIX. No confronto com lugares e modos de vida em tudo diferente dos seus, viajantes oriundos de culturas e países diversos entre si e que viviam conflitos seculares passaram a perceber o quanto tinham em comum. Para os imigrantes que vinham para ficar, permanecer no Brasil propunha forjar novas identidades, mesmo que fosse apenas para se agarrar à nostalgia do que haviam deixado para trás. Foi na circulação internacional de livros, estampas, panoramas e álbuns de vistas que se firmou a contraposição entre uma Europa civilizada e o suposto exotismo do resto do mundo. O imaginário que se formou da natureza tropical, selvagem e indomável passou a se contrapor a uma ideia de domesticidade e civilidade, elevadas a emblemas de pertencimento cultural. A concepção da vida europeia como normativa impactou também o público brasileiro que consumia esses mesmos produtos culturais. O olhar de fora oferecia uma lente para os brasileiros que quisessem enxergar a imensidão do Brasil. Assim, a parcela mais abastada da população brasileira veio a perceber seu próprio país a partir de pressupostos e preconceitos distantes da experiência vivida. Retratos da vida da corte. Durante a maior parte do século XIX, o Brasil viveu sob o regime monárquico, primeiramente como parte integrante do Império Português e, após a independência, como monarquia parlamentar até 1889. A centralidade da figura do imperador como chefe de Estado e da Casa Imperial como manifestação das relações de poder em torno da corte gerou um complexo sistema de cerimônias e etiquetas que orientavam as interações sociais em todos os níveis. A concessão de títulos nobiliárquicos e honrarias servia para referendar o status social e econômico, alcançando os agraciados em uma hierarquia que procedia da família imperial até os súditos comuns, passando por duques e duquesas, marqueses e marquesas, condes e condessas, viscondes e viscondessas, barões e baronesas, e ainda os comendadores e dignatários das diversas ordens imperiais. No contexto da vida da corte, os retratos pintados exerceram a função de dar visibilidade à posição social do retratado. Antes do desenvolvimento da litografia e da fotografia, os retratos costumavam ser propriedade exclusiva da pessoa com alto poder aquisitivo. Era caro mandar executar uma pintura de cavalete e quanto mais eminente o pintor, maior o custo da obra. Poucos, então, eram os que podiam se fazer retratar em mármore, como nos bustos realizados por Ferdinand Petrich. Atraídos pelo lucrativo mercado local, diversos artistas estrangeiros especializados em retratos vieram para o Brasil. O celebrado Ferdinand Krummrois passou quase 5 anos aqui, pintando retratos da família imperial e de diversas personalidades da aristocracia. Ernst Pfaff, estabelecido após 1880 em Petrópolis, notabilizou-se por suas fotopinturas, assim como fizeram a dupla Auguste Stahl e Germano van Schaffer. A intrinsecada teia de relações que enredava retratistas e retratados revela muito sobre as minúcias da sociedade brasileira no período imperial.
Olhar a gente brasileira. Com sua sensibilidade para o que nem todos queriam enxergar, os artistas do século XIX registraram o cotidiano de uma sociedade ainda imersa nas perversas relações em torno da escravidão. Nem somente de comendadores e dignatários era formada a população do Brasil imperial. O lado menos vistoso da moeda era a massa de gente escravizada, onipresente nas paisagens, nas ruas, nos ambientes retratados nos quadros que compõem esta sala. Movidos pela estranheza que a vida brasileira despertava aos seus olhos, artistas e viajantes estrangeiros exerceram papel determinante ao chamar a atenção para as condições das pessoas submetidas a este infeliz destino. Foram eles os primeiros a mostrar ao mundo aquilo que a boa sociedade da época preferia fingir não ver. Duas grandes perspectivas condicionaram o olhar germânico sobre as populações afrodescendentes e indígenas no Brasil. A primeira foi o abolicionismo, que, embora menos discutido nos países de língua alemã do que na Grã-Bretanha ou na França, dominou sensibilidades europeias desde as primeiras décadas do século XIX. A segunda foi a curiosidade etnográfica, que engendraria esforços da classificação racial, embasados por um racismo pseudocientífico. As obras de Thomas Ender, Johann Moritz Hugendas e o Barão de Liechtenstein, entre outros artistas, se equilibram no conflito entre estas perspectivas, temperado pelo gosto romântico do pitoresco. A tensão entre tais forças faz delas um risco manancial para compreender a formação da gente brasileira, assim como o modo como o país era percebido no restante do mundo. O olhar do colecionador. Maria Cecília e Paulo Geyer passaram décadas a amealhar os mais de 4.000 objetos que compõem a coleção Geyer. Em 1999, o casal efetuou a doação de sua coleção e da imponente casa que a abriga, no bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro, ao Museu Imperial. Esse gesto exemplar de desprendimento e espírito público merece ser lembrado e celebrado. Esta sala se dedica a evocar o espírito do casal de benfeitores, assim como a recordar um pouco do ambiente da casa em que viveram durante tantos anos, recebendo amigos e tecendo redes de empatia e conhecimento. A mais nobre função do colecionador é a de juntar fragmentos dispersos pelo tempo e dar sentido a eles, formando um conjunto que opera como uma obra maior. Compete a nós e à posteridade decifrarmos os enigmas propostos pela instituição do casal Geyer ao constituírem sua esplêndida coleção. Ao observarmos como consciência o olhar dos colecionadores, não apenas prestamos uma justa homenagem, como também aprendemos a enxergar os objetos aqui expostos com a paixão e a inteligência de quem os recuperou do esquecimento. Essa educação do nosso olhar pelos olhares que nos antecederam é essencial para construirmos uma cultura em comum. Para prestar homenagem à cidade neste momento tão combalido de sua existência, montamos aqui o núcleo de obras criadas por artistas germânicos oriundo da coleção Geyer e do acervo do Museu Imperial, com visões de Petrópolis e arredores. Que nossos pensamentos estejam com as vítimas das recentes chuvas e suas famílias. O pintor alemão Franz Keller traz nesta aquarela sobre papel, sem data, com dimensões de 20,60 por 29,8 centímetros, a obra intitulada Lagoa Rodrigo de Freitas. A obra da coleção Geyer está abrigada no Museu Imperial de Petrópolis. Em primeiro plano, à esquerda, sentados em um morro em tons de marrom, um homem de bigode, barba, chapéu e terno escuro olha para uma mulher de perfil direito e cabeça baixa. Ela usa um vestido comprido e azulado. Estão próximos. Sobre as pernas dele, um caderno marrom. À direita, à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, em azul e branco límpidos, matizes de cinza revelam uma rocha com vegetação rasteira, espécies nativas e palmeiras com folhagens que caem em cascata. Ao fundo, sob um céu acinzentado com nuvens claras, pinceladas precisas delineiam pequeninos morros, um pico pontiagudo e uma formação rochosa. Entre eles, a Pedra da Gávea, uma grande rocha com um platô. Neste óleo sobre tela sem data, de 64 centímetros de altura por 51,2 centímetros de largura, o pintor alemão Johann Moritz Hugendas revela, através da obra intitulada Floresta Amazônica,
toda a exuberância da paisagem brasileira. A pintura faz parte da coleção Gaillard e está abrigada no Museu Imperial de Petrópolis. Sob um céu azul claro, com nuvens acinzentadas, uma densa floresta com árvores exuberantes e copas frondosas. Folhas ora arredondadas, ora pontiagudas em matizes de verde, vermelho e marrom, colorem a Mata Atlântica. À direita, 2 pássaros de cor avermelhada e rabo comprido azul estão pousados no alto de um tronco fino. Perto, uma das árvores é sustentada por raízes fortes e tronco largo de cor amarronzada. Uma luz amarelo-ouro transpassa a floresta e ilumina árvores mais baixas e vegetação rasteira próximas a uma clareira. Ali, 3 indígenas sentados em uma pedra olham em direção ao outro, que está de pé, de costas para nós, com uma lança na mão. À esquerda dele, um tronco com vegetação está caído sobre um riacho pequenino. Em meio à diversidade de espécies nativas, em primeiro plano à direita, uma cobra rasteja em um chão batido.